Comemoramos o aniversário do grande marco da redemocratização do Brasil. Mais que um texto normativo, a Constituição é uma carta de promessas endereçadas à população brasileira. Uma carta com diretrizes para os representantes do povo. Uma carta que definiu claramente qual o tipo de Estado que o Brasil seria dali em diante. Ao fim dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte, na sessão de promulgação do novo texto constitucional, no dia 5 de outubro de 1988, o deputado federal Ulisses Guimarães anunciou o seguinte, aspas, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude para que isso se cumpra. Fecho aspas. O grande estadista brasileiro, pai da Constituição Cidadã, falava de uma perspectiva singular, a de alguém que foi um dos líderes da oposição no regime anterior. A promulgação da Constituição de 1988 significava a retomada das liberdades básicas, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Significava o fim da repressão que fez milhares de vítimas, mortos, torturados, exilados, censurados, presos, num dos períodos mais sombrios de nossa história. Significava o retorno de uma institucionalidade vigorosa, em que o Executivo governa, o Parlamento legisla e o Judiciário julga, sem que um poder se subordine ao outro, formal ou informalmente. A harmonia e a independência estavam gravadas no texto constitucional e, a partir de então, deveriam ser o norte de atuação dos poderes da República. Disse o doutor Ulisses em seu discurso, a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. A sociedade vencia, a sociedade venceu, e hoje podemos dizer que a sociedade vence a cada dia desses 35 anos de nossa Constituição Federal, que é vivida e reafirmada como a norma jurídica fundamental de uma democracia sólida e amadurecida. O regime iniciado em 1988 é muito distinto do anterior. A democracia brasileira não segue mais velhas fórmulas autoritárias de democracia acanhada, em que o povo brasileiro era entendido como incapaz de decidir os rumos que deseja tomar. O texto final da Carta Magna resgatou os princípios e diretrizes de uma democracia substantiva. Estabeleceu, como fundamento do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade humana, repúdio direto e imediato às atrocidades que marcaram o mundo no século XX. Adotou objetivos para a República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem qualquer discriminação. Gravou em suas linhas direitos sociais e coletivos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado. Ao contrário do que dizem os críticos, esses princípios e direitos não representam uma norma vazia, são parâmetros fundamentais, a bússola das políticas públicas, da atividade legislativa e do controle da constitucionalidade, ou seja, pilares sobre os quais atuam os poderes executivo, legislativo e judiciário. É um desafio, sim, dar efetividade a uma norma fundamental com tantos direitos sociais e deveres estatais. Mas a Constituição possui força normativa e seus mandamentos são, portanto, imperativos. Cumpre a todos, brasileiros e brasileiras, respeitá-la e assegurar suas diretrizes. Sabemos exatamente o que fazer, pois as linhas mestras de um projeto de país estão lá. Os últimos 35 anos de nossa história asseveram que a Constituição Federal de 1988 é bem-sucedida em vários níveis. Primeiro, porque trouxe estabilidade jurídica jamais vista ao Estado brasileiro moderno.
Essa estabilidade, essa força de que dispõe nossa Carta Magna, é reflexo de uma de suas mais importantes marcas, a flexibilidade, o amadurecimento constante, a capacidade de se adaptar às complexas evoluções pelas quais passam a sociedade brasileira e mundial. De fato, a constante mutação da sociedade e os novos desafios impostos exigem atualizações para que a nossa Constituição continue a refletir as demandas atuais. Afinal, a Constituição, assim como a sociedade, é viva e, sem dúvidas, novamente nas palavras de Ulisses, é caminhando que se abrem os caminhos. O caminho da sociedade brasileira foi construído por meio do diálogo, da negociação, da política parlamentar, que se tornaram elementos permanentes do Estado democrático de direito no Brasil. As emendas constitucionais, longe de representarem uma instabilidade, são, em verdade, a materialização de uma construção coletiva, plural e intergeracional. Temos exemplos notórios disso. Emendas como a 59 de 2009, que ampliou o alcance dos programas de educação básica. A Emenda Constitucional 84 de 2014, que aumentou o repasse de recursos da União ao Fundo de Participação dos Municípios. A Emenda Constitucional 106 de 2020, que deu ao Estado condições essenciais de governabilidade durante a pandemia de Covid-19, entre muitas outras. Todos esses ajustes constitucionais envolveram articulação, debate, participação popular. Ilustram que, no regime inaugurado em 1988, os brasileiros buscaram soluções negociadas para suas diferenças políticas, como convém a uma democracia madura. Esse arranjo foi a chave para a estabilidade da Carta Magna que hoje celebramos. A Constituição é um texto vivo, flexível, que se adapta às necessidades do país. Os últimos 35 anos mostram isso. Em segundo lugar, a Constituição valorizou e deu contornos nítidos às instituições brasileiras, disciplinando o exercício do poder. Incrementou as competências federativas, valorizando a autonomia de estados e municípios. Criou instâncias de fiscalização e controle e reforçou as já existentes, como o Ministério Público. Deu novo papel à argumentação jurídica, expandindo o acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos direitos fundamentais. Definiu e fortaleceu o papel das Forças Armadas, não como árbitro político, mas sim como braço relevante na defesa do Estado democrático de direito. Entre muitas outras medidas, todas elas fundamentais para que, nunca de novo, o autoritarismo político volte a governar o Brasil, para que nunca de novo deixemos o campo das democracias. Um terceiro sucesso da Constituição de 1988, e talvez o maior, atesta-se pela adesão dos brasileiros ao projeto. Os trabalhos da Constituinte, que tiveram abertura, transparência, participação popular inéditas no Brasil, inauguraram uma nova relação da sociedade com as suas leis, suas instituições e seus direitos. O sentimento constitucional, invocado por juristas como Pablo Lucas Verdu, hoje em dia é forte no Brasil. O povo brasileiro ama e defende sua Constituição, argumenta com base nela e não assiste indiferente quando atacam os valores da Carta Magna. Todos somos intérpretes da Constituição e estamos a serviço de seus mandamentos. Neste ano de 2023, a sociedade brasileira venceu novamente. Demos mostra da força das nossas instituições e da estabilidade da nossa democracia. A Constituição permanece soberana como pedra fundamental do Estado brasileiro. Eu concluo meu pronunciamento com um pertinente pensamento do saudoso jurista, jornalista e cientista político Paulo Bonavides, um dos mais respeitados constitucionalistas da língua portuguesa e um dos maiores pensadores brasileiros, para quem, aspas,
A Constituição é cada vez mais, num consenso que se vai cristalizando, a morada da justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, o paço dos direitos fundamentais, portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania. Não há frase que resuma melhor a importância da Constituição Federal de 1988. É uma carta de princípios, de direitos, de responsabilidades, mas, sobretudo, carta símbolo do amor cívico dos brasileiros pelo seu país. A ela, um feliz aniversário de todo o povo brasileiro. Muito obrigado.